Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos para mais um episódio. Não foi possível fazer o nosso episódio ao vivo hoje, então nós estamos gravando. Você que está assistindo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Mais uma vez pedindo desculpa, sabemos que imprevistos acontecem, mas você vai ter acesso a esse conteúdo e tenho certeza que será de muito aprendizado. Se você é novo por aqui, aproveita aqui embaixo tem um botão vermelho, clica nele, se inscreva e venha fazer parte da família Servos. O nosso episódio hoje ele é muito interessante. Nós queremos abordar sobre gestão e liderança e nós temos uma convidada muito especial para esse episódio, que é a irmã Larissa Costa. E ela vai falar para nós a respeito de liderança feminina cristã, desafios e responsabilidade na gestão de pessoas. Então nós temos uma pessoa gabaritada que nessa noite vai nos ensinar muito nesse episódio, pode ter certeza. Então prepare o papel, prepare a caneta, porque você vai aprender muito sobre gestão e liderança. Larissa, eu quero começar com uma pergunta básica, que é a nossa primeira pergunta. Quem é Larissa Costa? Então, olá, paz do Senhor. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Quem sou eu? Eu sou serva do Deus vivo, eu sou esposa do Yang, mãe da Mariana e sou uma das gerentes regionais do Grupo Marília. Eu atuo há 12 anos no varejo e há 8 anos liderando pessoas, trabalhando diretamente na parte de gestão. Muito bom. Então, você já sabe que você vai aprender muito hoje, tá? Nós temos uma pessoa totalmente gabaritada. Só um detalhe, foi muito difícil conseguir essa agenda, então eu quero já agradecer você por essa participação, por aceitar o nosso convite, por fazer esse episódio conosco e compartilhar, com certeza, muito aprendizado. Nós queremos começar tratando dentro desse contexto de empresarial, contexto de gestão e liderança. Eu quero começar com uma pergunta básica. No contexto empresarial, como podemos, diferenciar biblicamente e conceitualmente gestão e liderança? E por que essa distinção é tão importante para quem exerce autoridade sobre pessoas? Bom, eu vou trazer um exemplo bíblico e também a parte conceitual que vai ajudar você que está nos ouvindo a compreender. Então, a Bíblia, ela nos ajuda a entender que liderar, ela vai muito além de administrar processos. A gestão, ela está relacionada a organizar recursos, a planejar, a definir metas, acompanhar resultados e a estruturar o trabalho. A liderança, por sua vez, ela está ligada a pessoas, a influenciar pessoas, a formar caráter, inspirar comportamentos e a construir uma cultura. E eu gosto muito da lição que Jesus nos deixa, né, lá em Marcos 9. O contexto que ele está inserido é quando os discípulos começam a discutir sobre quem seria o maior. E aí Jesus, ele responde a essa disputa por status com a seguinte resposta: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, servo de todos. Então Jesus, ele nos mostra que no reino de Deus a verdadeira grandeza não está em ocupar posições, mas está em servir as pessoas. E é interessante porque Jesus, ele não só ensinava sobre essa liderança servidora, ele também praticava a gestão com muita excelência. Lá em Marcos 6, nos conta o milagre da multiplicação dos pães, mas antes de realizar o milagre da multiplicação, Jesus, ele pediu que organizasse o povo, organizasse ele em grupos, para que eles fossem atendidos de uma forma ordenada. Então, havia um interesse genuíno ali em cuidar daquelas pessoas, em alimentar aquelas pessoas, em matar a fome delas. Mas Jesus não fez isso de qualquer forma, ele não fez isso de forma desordenada, ele mandou que organizasse o povo. Então, Jesus, ele nos mostra que liderança e gestão não caminham separados, mas caminham juntos. Muito bom. A gente pode, né, para você que está nos acompanhando, acho que é interessante, se você quiser anotar e aprender, isso é fundamental. Nós aprendemos aqui alguns pontos importantes sobre gestão e liderança. Nós podemos observar, com base na sua fala, que gestão está ligada ao processo
E liderança está ligado a relacionamento. E, por exemplo, no mundo empresarial, as grandes empresas que os seus gestores compreendem esse detalhe, que o gestor, né, o líder gestor, precisa entender do processo, saber como é que faz, de que maneira faz. E o líder é relacionamento, ele motiva, ele direciona. E você falou uma coisa interessante também, é a questão da influência, né? Nós sabemos que liderança, naturalmente, é o poder de exercer influência sobre determinada pessoa, determinados grupos. Aí eu lembro um livro que eu li sobre gestão e liderança, onde todos nós somos influenciados ou todos nós influenciamos, e no contexto da liderança, a influência ela acontece através do poder e através da autoridade. E muitos líderes que não têm essa noção acabam exercendo uma influência do ponto de vista do poder, tentando coagir os seus liderados, e aí ele não tem muito recurso, não tem muito o que fazer para desenvolver a sua equipe. E é interessante também que você usa um exemplo, né, o exemplo de Jesus, que é o líder por excelência, o maior gestor, e a gente vê nas ações de Jesus o papel do gestor e o papel do líder. E outra coisa interessante que a gente percebe que não tem como separar. Às vezes a gente observa que uma pessoa ela pode ser um grande gestor, mas se ela não tiver a liderança, não decola. E se ela for um grande líder, ter relacionamento, mas não entender o processo, também não decola. Então, para você que está nos acompanhando, que trabalha com pessoas, anota aí o aprendizado de hoje: gestão e liderança andam juntos. Sim. Gestão é processo e liderança é relacionamento. Perfeito. Eu acho que aprendi. Perfeito. Então, o líder cristão, ele enxerga que a sua posição não é um lugar de privilégio, mas é um espaço de responsabilidade. Ele entende que a sua autoridade ela existe com uma finalidade, com um objetivo, que é o de servir, que é o de desenvolver as pessoas, o de organizar o trabalho, em prol de um resultado, né? E só recapitulando aqui então esse primeiro ponto, a gestão que ela faz, ela organiza o trabalho, e a liderança ela cuida das pessoas que realizam esse trabalho. Então, quando existe uma gestão sem liderança, nós temos um ambiente muitas vezes frio, um ambiente desumano, né? E quando existe liderança sem gestão, tem até uma boa intenção, mas aí falta a direção, que vai guiar, que vai conduzir para a entrega do objetivo, do resultado, enfim. Então, o modelo bíblico, ele integra as duas coisas: excelência nos processos, mas com sensibilidade no trato com as pessoas, entendendo que, aos olhos de Deus, liderança é serviço. Muito bom. E aí, mais uma vez, você levanta uma questão interessante. E eu quero falar diretamente às pessoas que estão nos assistindo que liderança, no contexto cristão, é servir. Isso é importante porque a gente observa que, popularmente, na igreja, algumas pessoas confundem liderança com status. A gente não vai negar que não tenha o status, né? Só que, se tratando do cristão, ele não pode se prender ao status. Exato. Porque nós temos o maior exemplo de liderança, que é Jesus. Você citou Marcos 10:45, onde Jesus deixa claro que ele veio para servir. Eu lembro que, um tempo atrás, em um treinamento de líder, o pastor disse assim para nós: quanto mais você está crescendo na igreja, né, subindo de cargo na igreja, não pensa que você está crescendo para cima, você está crescendo para baixo. Quanto maior a responsabilidade, maior o compromisso de servir. É importante você, né, dentro do contexto cristão, ter em mente que o líder ele está ali para servir, para ser um facilitador, para mostrar o norte e não ficar de braços cruzados. Perfeito. Eu já aprendi muito aqui, eu espero que você também esteja aprendendo. Para dar continuidade, eu quero voltar agora a nossa pergunta mais para o contexto feminino, tá? Que é o tema que é a nossa ideia central. E dentro desse contexto feminino, eu te pergunto o seguinte: quais os principais desafios enfrentados por mulheres cristãs que atuam na liderança, né, igual você, e também atuam na gestão de pessoas no mercado atual, e com uma fé cristã contribui para enfrentar essas pressões com equilíbrio e integridade?
Eu vou trazer 2 exemplos. No mercado de trabalho, mulheres cristãs, eu acredito que a mulher moderna, ela enfrenta esse desafio hoje. As mulheres que ocupam essa posição de liderança. E um desses desafios é a necessidade constante de se posicionar em ambientes que ainda questionam de uma forma direta ou de forma indireta a autoridade feminina. Muitas vezes a mulher ela precisa provar a sua competência para ela poder ser reconhecida. E a sua postura, muitas vezes, ela é mal interpretada. Se ela se posiciona de uma forma mais firme, ela é vista como dura. E se ela é mais sensível, ela é fraca, ela não consegue, ela não dá conta. Então, infelizmente, isso ainda é um desafio que a mulher moderna ela enfrenta hoje. E um outro desafio que eu considero é o equilíbrio entre as múltiplas responsabilidades. Liderança profissional, em administrar o lar, o casamento, a maternidade. Então, se não houver uma gestão, né, dessas tarefas para você chegar realmente a um ponto de conseguir equilibrar todas essas responsabilidades, chega a um ponto de sobrecarga, de culpa, né, essa necessidade de dar conta de tudo o tempo todo. Então, esses são 2 grandes desafios. Claro que existem sim outros, mas eu acredito que esses estejam assim bem presentes na nossa sociedade, no nosso contexto cristão também. Eu acho que as irmãs mulheres que exercem liderança, elas vão me agradecer pela argumentação que eu vou apresentar agora. Quando você fala desse contexto, porque popularmente, às vezes, né, a própria mulher, mesmo exercendo uma função de liderança, de autoridade, ela tende a se sentir inferior, né, inferior ao homem que possa estar atuando naquela empresa. Só que, quando nós vamos para Romanos, capítulo 13, a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Geralmente a gente quer aplicar isso só para a questão de governo. Mas, por exemplo, a Larissa na igreja é a irmã Larissa. Agora, a Larissa lá na empresa é a gestora. Então, a função que tem ali, a autoridade que tem ali é a gestora. E quando você, com seu talento, seu trabalho, alcança essa posição, é como se você vestisse essa autoridade. Tá? A autoridade está na função que é desempenhada e que você, com seu trabalho, alcançou. Então, de uma certa forma, tanto o homem quanto as mulheres que chegam numa posição de gestão de uma empresa, eles precisam entender que a autoridade ali está sendo exercida através deles, mas a autoridade é o cargo que estava ali disponível, que você alcançou. Então, tipo assim, isso aqui é para abrir a mente das irmãs. Você é uma autoridade, exercendo uma função lá na empresa, que você é responsável por gestão, por liderança, você está vestida de uma autoridade, né? E a maior prova é que a sua capacidade, a sua habilidade prova que você está ali. Até porque, Larissa, dentro desse contexto de submissão, quando a Bíblia trata disso, né, a gente traz, geralmente é apresentada uma ideia equivocada de que submissão é ser inferior, está embaixo. E o texto que Paulo usa é exatamente uma missão ao lado, está ali. Então, se tratando de relacionamento, homem e mulher é para estar ali do lado, um auxiliando o outro. E nesse contexto de autoridade aqui, desse desafio que você levantou, é bom que as irmãs, mulheres cristãs que exercem esse papel entendam que elas estão vestidas de uma autoridade e isso lhe dá respaldo, não para pisar, mandar, mas para entender que você está ali. Primeiro, eu acredito que uma providência divina, o seu talento, a sua capacidade, e você tem que levantar a cabeça e se orgulhar. Exato. Né? E você pode exercer a sua autoridade sendo feminina, sem ferir com os valores da palavra de Deus, sem se colocar acima de ninguém, não tem essa necessidade acima de A ou de B, mas ocupar o seu lugar, a sua posição. E a Bíblia, ela está repleta de histórias de mulheres que foram levantadas por Deus na sua época, no seu tempo, e que se posicionaram com fé, com coragem, com ousadia. E entre tantas mulheres, eu vou trazer o exemplo de Débora.
Débora foi uma mulher que ela liderou em um contexto de crise. A história de Débora está lá em Juízes 4 e 5. Então ela era juíza e profetisa em Israel. E ela exercia autoridade espiritual e liderança prática em um tempo muito difícil, em um tempo de muita opressão. Então mesmo em um cenário desafiador, Débora ela se posicionou com sabedoria, com discernimento, com coragem. E detalhe, um ponto bem interessante da história de Débora é que ela ativou outras lideranças também, quando ela incentivou Ali Barak, mostrando que a liderança bíblica ela não é centralizar o poder, mas é desenvolver as pessoas. Então, isso nos ensina que a liderança feminina, à luz da fé, não é a ausência de desafios, mas é fidelidade ao chamado. Com sabedoria, com firmeza e, acima de tudo, com confiança naquele que lhe chamou. Porque no final das contas é sobre quem chamou, né? Muito bom, muito bom. E é interessante, né, que você aborda essa parte da pergunta, como a fé cristã contribui para entender essas pressões com equilíbrio e também com integridade. É interessante que a mulher por si só, ela já tem uma habilidade que é muito interessante, e se tratando de uma mulher cristã, ela vai ter um recurso muito grande, que é a oração, né? A comunhão com Deus. Sim. Então ela pode ali buscar um direcionamento de Deus. Eu não estou dizendo para ela ser espiritual e estar lá na empresa de mão levantada, não estou falando disso, nós estamos falando de que a fé pode contribuir, Sim, né? A fé sim. cristã pode contribuir nesse sentido, diante dos desafios, das pressões. Ela pode recorrer à oração, pode recorrer ao auxílio pastoral da igreja. Então são pontos que uma mulher cristã ela pode se valer desses recursos, até mesmo para ajudá-la diante desses desafios. Exato. Então a fé, ela contribui para enfrentar com essas pressões, trazendo o quê? Trazendo a identidade, né, de quem ela é, quem ela chamou, quem a chamou, trazendo o equilíbrio emocional também, trazendo sim integridade. Então a fé ela ajuda a mulher a se posicionar com essa firmeza, com essa mansidão e a buscar a excelência sem negociar os seus valores e a compreender que o seu lugar de liderança é um espaço de propósito e é um espaço de serviço. Pastor, eu acho que isso muda tudo, sabe? Isso muda tudo. Quando você entende o seu lugar ao exercer essa função. Porque ela é muito mais do que status, é muito mais do que posição, é muito mais do que holofotes. É você ter o interesse genuíno realmente em ajudar as pessoas, em educar, em ensinar, em culturalizar. É de fato um espaço de serviço e eu vivo isso na prática. Isso é interessante, porque quando você levanta esse questionamento, isso nos faz lembrar da inteligência emocional, né? do domínio próprio. Uma mulher, assim, a fé vai contribuir para isso, mas quando ela entende exatamente esse papel que você falou, ela vai precisar de um domínio próprio, né, em desenvolvimento, atuando, inteligência emocional, até porque aí, né, a gente pode levantar a questão do tempo, né? Gestão do tempo. Por exemplo, já tem esposo, casa, filhos, atividade na empresa. E se tratando da mulher cristã, tem a igreja, as atividades. Se for daquelas que são ativas, né? Vocal, ciclo de oração. Então, ela precisa ter um equilíbrio, ter uma inteligência emocional e entender e desfrutar desse privilégio que ela tem, que é o fato de ter ali o Espírito Santo que possa ajudá-la, orientá-la. E como você disse, se ela entender que está cumprindo a missão dela, então isso será bem conceito muito evidente na vida dessa mulher. Muito bom. E eu quero ir aqui para a nossa terceira pergunta, que ela é muito interessante, tá? Aqui é mais uma aplicação diária da gestão. A pergunta é o seguinte: de que maneira princípios bíblicos como serviço, você já até pontuou isso, autoridade, você já também falou, então, olha só, de que maneira princípios bíblicos como serviço, autoridade
autoridade responsável, amor ao próximo podem ser aplicados de forma concreta na condução de equipes e na tomada de decisões difíceis. Perfeito. A Bíblia ela nos oferece princípios muito práticos para a liderança no dia a dia, que podem ser vividos de uma forma muito concreta no ambiente corporativo. Então, trazendo aí o serviço. Lá em João 13:15 diz assim: eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Então, servir na liderança não é fazer o trabalho do outro. Então, aqui a gente vai desmistificar algumas coisas. Servir não é fazer o trabalho do outro o tempo todo, mas é criar condições, é criar espaço para que as pessoas consigam performar melhor, para que cada um consiga cumprir com o seu papel. E isso envolve o quê? Envolve ouvir a equipe, entender as dificuldades do dia a dia, remover obstáculos. E aí eu costumo falar que o gestor, que o líder, ele é um facilitador, ele abre caminhos, ele pavimenta o caminho, né, para que as outras pessoas possam passar. Então, o líder, ele dá suporte, ele treina, ele desenvolve talentos. Então, o líder, ele atrai, ele retém e ele desenvolve os talentos. Então, o verdadeiro líder, ele não centraliza tudo em si, mas ele fortalece o time e ele dá às pessoas o conhecimento, o comando, a direção, a oportunidade delas fazerem, delas se desenvolverem também. Isso é interessante, até porque você termina levantando um questionamento que sufoca muitos líderes. Ele ser centralizador, né? Não delegar tarefas. E dentro dessa questão do serviço, nós temos o delegar tarefas, né? Você citou no caso do exemplo, a gente observa que muitos líderes hoje eles são centralizadores, acho que até pensando de forma equivocada que isso é ter o controle da equipe, quando na verdade você que trabalha com gestão sabe que isso não tem nada a ver. O controle das pessoas não está basicamente no processo da gestão, mas no ato da liderança, no relacionamento. Então é interessante que o líder ele tenha isso, né, em mente, essa questão do serviço. E ainda dentro desse assunto, tá? Essa questão do serviço, autoridade responsável, amor ao próximo. Quando a gente fala de amor ao próximo, no contexto empresarial, secular, isso parece soar meio estranho. Como é que você vê isso? Então, o amar ao próximo no contexto da liderança não é passar a mão na cabeça, mas é tratar com dignidade, é tratar com justiça, é tratar com empatia, é considerar o impacto humano das decisões. Então, como comunicar esse amor na prática, né? Por exemplo, um líder ele quer comunicar algumas mudanças que vai haver ali na empresa, no setor, na organização. Então, é comunicar essas mudanças de uma forma muito clara, de uma forma muito respeitosa, ouvir antes de julgar, buscar soluções que preservem as pessoas, mesmo quando às vezes o cenário é de pressão, mesmo quando se tem ali uma meta, um grande objetivo para ser alcançado. Então, na prática, essa é uma forma do líder exercer o amor. Muito interessante. Sim. Até porque a gente observa aqui, também dentro desses princípios aqui apresentados, a gente tem a questão da autoridade, né? A autoridade responsável, que está basicamente no questionamento que você levanta, o cuidado que o líder tem na tomada de decisões e comunicar, né, direcionar o povo. A gente vê, por exemplo, quando o líder não respeita esses princípios de serviço, autoridade, amor ao próximo, que ele, por exemplo, estabelece metas fora do padrão, fora do alcance. A gente vê que essas ações, elas são um exemplo claro desses princípios quando eles são rejeitados, abandonados. E dentro desse contexto cristão que nós estamos abordando, é interessante, né, que no contexto feminino e também no masculino, que os nossos irmãos que exercem essa liderança se atentem para esses princípios. Até porque, quando a gente encontra um gestor e um líder
que ele pratica esses princípios, serviço, autoridade, amor ao próximo, você pode ter certeza, acho que você é prova disso. Eu já vivi essa experiência e falo que é uma das melhores para um gestor e um líder, é que a equipe compra a briga dele. Né? A equipe, nós vamos bater a meta, vamos alcançar o objetivo. Agora, quando o líder faz o oposto disso, no final do mês ele está morto. É verdade. E assim, ainda falando dessa autoridade responsável, a quem muito dado, muito é exigido, né? Então, a autoridade do líder cristão, ela não é omissa. Em situações difíceis, o líder, ele precisa assumir sim a sua responsabilidade, mesmo quando isso gera desconforto. Então, isso inclui em dar feedbacks difíceis, em corrigir desvios de postura, tomar decisões que forem necessárias. Né? Então, liderar biblicamente também é saber dizer não quando é preciso, quando necessário. Exatamente. Se não aprender a dizer não, vai estar fadado ao fracasso. Né? Exato. Ainda dentro dessa questão desse princípio, eu quero levantar uma situação prática. Talvez não seja o seu caso, mas eu tenho certeza que essa é uma situação prática. Por exemplo, todo gestor, né, e todo líder que exerce essa função numa empresa, ele na verdade é um intermediário entre os seus liderados, a diretoria, ou até mesmo o responsável, o dono da empresa. Aí, dentro desses princípios, né, de serviço, autoridade, responsável, amor ao próximo, o gestor, né, e o líder, que ele recebe uma ordem superior, uma ordem mais branda, uma ordem mais dura. Ele precisa comunicar essa ordem aos seus liderados. Então, nós temos aí com exemplo prático. A gente tem à disposição esses princípios e nós temos uma tomada de decisão difícil em relação à equipe dele, como ele vai conduzir, como ele vai transmitir essa mensagem a ponto de não perder a equipe. Não sei se você já viveu uma experiência parecida com essa, mas qual conselho você daria, por exemplo, para os líderes que estão nos assistindo, que enfrentam essa situação, como se eu fosse inferior a você na empresa, na hierarquia, eu tivesse uma equipe, eu teria que receber uma mensagem mais dura e transmitir para a equipe. Um líder cristão, nessa tomada de decisão, com base nesses princípios, qual seria o pulo do gato para ele? Olha, eu acho que o primeiro, e algo que quando eu tenho uma situação difícil, uma decisão difícil que precisa ser tomada, apesar de conhecimentos técnicos, ter o código de ética da organização, que vai me dar as diretrizes de como conduzir aquele comunicado. Apesar de tudo isso, tem algo que eu faço e que eu posso compartilhar, né, com os meus irmãos que também exercem esse papel de gestão e de liderança. Lá em Tiago 1,5 diz assim: e se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, antes de qualquer coisa, é pedir graça do Senhor, é pedir direção do Senhor. Isso se aplica totalmente na tomada de decisões complexas. Quantas decisões difíceis eu já precisei tomar e antes de buscar essa sabedoria, antes de buscar essa direção, clareza para minha mente, né? Antes disso, de me preocupar, de me angustiar, de ficar ansiosa. Então, já me desgastei muito dessa forma. Então, hoje eu busco essa fonte, sabe? É uma fonte inesgotável, além de sabedoria, de paz, que traz paz para a mente, traz clareza e te dá ali, te deixa num estado perfeito para você fazer o que precisa ser feito. Então, tendo como base esses princípios aqui, um exemplo, digamos que seja um corte, um desligamento. Se tratando de corte, de desligamento, uma das coisas um princípio que eu tenho
comigo mesma. Eu não gosto de pegar ninguém de surpresa. Então, qualquer pessoa que eu vou fazer, ela já está sabendo que aquilo vai acontecer. Porque já foi dado feedbacks muito claros, já foi compartilhado o que é que se espera das competências técnicas e comportamentais daquela pessoa. Já foi mostrado todo o caminho para que ela se torne essa pessoa que a empresa precisa que ela seja. Uma vez que não há esse acordo, aí a gente precisa romper, né? Aí a gente precisa realmente dar à pessoa a oportunidade de se integrar a um outro ambiente onde ela se sinta melhor ou que ela esteja mais de acordo, né? Então, aplicando sim a autoridade responsável, porque o líder, ele vai lá e ele faz o que precisa ser feito de fato, ele toma decisões necessárias para o bem-estar de todos, sabe? Para poder garantir o bom funcionamento do negócio. Muito bom. Eu lembrei de uma época de uma empresa que eu trabalhei que eu tinha que fazer exatamente esse processo, comunicar os desligamentos e tem todo esse processo que você colocou. Eu lembro que geralmente na hora da fala eu aprendi com uma gestora minha que ela dizia assim: olha, você não está sendo demitido, você está sendo disponibilizado para o mercado de serviço. Você não está sendo demitido. Você esgotou todos os recursos, aí nós resolvemos lhe disponibilizar para o mercado de serviço. Eu achava interessante porque a forma como ela colocava, e às vezes a pessoa estava ali apreensiva, já sabendo que isso ia acontecer, saía até um pouco, né? Então, sim, assim, essa forma como se comunica, né? Como se expressa, como vai dizer a mensagem. Por exemplo, no dia a dia a gente tem pessoas que acontece um acidente e pensam assim: ei, morreu fulano de tal, assim, do nada, como assim morreu? Entendeu? Então, assim, é importante que o líder tenha essa noção de saber comunicar, né? Exato. Ter ouvir, né? Saber ouvir ativamente, como você falou, isso tudo vai ajudar bastante. E, continuando, nós vamos aqui para a nossa quarta pergunta, que a ideia aqui é buscar um equilíbrio, né? Uma performance. A gente sabe que no mundo empresarial tem que dar resultado. Não existe essa questão de ficar de braço cruzado. Hoje nem as empresas que trabalham com concurso, a pessoa não se garante mais sem dar resultado. Precisa dar resultado. Então, como a liderança cristã pode buscar excelência e resultados sem perder o cuidado com pessoas, evitando tanto a dureza excessiva quanto a permissividade na gestão? Esse é um grande ponto, né? Achar esse equilíbrio. Acho que todo líder, todo gestor, quando ele chegar nesse ponto aí, entre em contato comigo. Pode ser arrebatado. Eu ia pedir para primeiro entrar em contato comigo, me dar umas dicas. Porque assim, é uma busca, né? É uma busca. Eu não vou dizer que eu já cheguei no meu estado pleno de conhecimento, me considero uma eterna aprendiz. Então, a busca pelo conhecimento não cessa. Até porque dizem que física é muito difícil, né? Mas física tem fórmula, você joga uma pedra na água, você sabe que ela vai afundar. Mas pessoas não. Se você pega o Felipe, joga o Felipe na água, o que pode acontecer? Ele pode nadar, ele pode afundar, ele pode sair de lá e me jogar na água também. Então, muitas coisas podem acontecer, são muitas variáveis, né? Quando a gente fala de pessoas. Então, a liderança cristã, ela busca sim, é muito bom falar sobre isso aqui, porque busca sim resultados, eles são importantes, eles fazem parte da equação, mas tem um detalhe: não à custa da dignidade das pessoas. Então, esse é um ponto muito importante. E lá em Colossenses 3:23, essa é uma dos meus versículos preferidos assim das Escrituras, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazes com todo o teu coração, como para o Senhor. E esse aqui é um ponto que, quando a pessoa entende, seja ele líder ou um colaborador de uma empresa, enfim, onde você estiver atuando, isso se aplica também para você.
Tudo quanto você fizer, faça com todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Qual é a primeira coisa que acontece, pastor? Quando a pessoa não está satisfeita com alguma coisa, está chateada, ou ficou magoada, ou não está num dia legal, a primeira coisa que ela começa a fazer é fazer o trabalho de qualquer forma. É fazer o serviço de qualquer forma. É atender de qualquer forma, é vender de qualquer forma, é atender de qualquer maneira. Então, quando você aplica isso como um princípio na sua vida, estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus, como se eu estivesse fazendo para o próprio Senhor, nada, você vai ter um padrão de excelência, de executar o seu trabalho, de fazer o seu trabalho. E a excelência, ela honra a Deus e ela abençoa as pessoas. A gente fala de um Deus excelente, que criou tudo com perfeição, que criou tudo com excelência. E quando a gente faz as coisas nesse padrão, nós estamos honrando o Senhor e nós estamos abençoando as pessoas. Quem vai no estabelecimento e é bem atendido, não muda o dia da pessoa? Muda o dia da pessoa. Você torna o dia de alguém melhor quando você atende com excelência, quando você entrega o seu seja atendendo lá na padaria, num supermercado, em uma ótica, em qualquer ambiente, né? Entregue o seu melhor, faça o seu melhor e tenha um padrão de excelência como um estilo de vida, como uma forma como você faz e executa as coisas. E aí, na prática, né, trazendo aqui, voltando um pouquinho aqui para a sua pergunta, na prática, como que o líder, ele pode fazer isso? Na prática, no dia a dia, papel e caneta na mão, falar como o pastor fala. Metas claras, com suporte real. Não é só você definir a meta, mas é mostrar o caminho, é mostrar o como o seu time vai alcançar, quais recursos vai utilizar, como utilizar. Outra forma, dar feedbacks respeitosos, dar feedbacks, dar o retorno para a pessoa, dar uma validação para a pessoa. E só conceituando melhor aqui o feedback, eu tenho algo comigo. O feedback, se ele não é feito de forma respeitosa, ele é qualquer outra coisa, menos feedback. Porque o feedback, ele sempre vai ter a intenção genuína, o interesse genuíno de ajudar aquela pessoa, de fazer com que aquela pessoa melhore. Se ela executou algo e não ficou bom, não era daquela forma que era para ter sido feito, vai lá e dê o feedback de como precisa ser feito. E faça isso de uma forma respeitosa. Se não é de forma respeitosa, não é feedback. Foi um puxão de orelha, foi qualquer outra coisa. Foi um desabafo que você fez, mas não foi um feedback. O feedback, ele sempre vai ter a intenção genuína de ajudar a pessoa a fazer com que ela melhore. Isso é interessante, né? Eu falo assim, eu vou compartilhar algo de experiência própria, né? Nas empresas que eu já trabalhei exercendo essa função de gestão e liderança. A gente pensa, né, em muitos líderes, então mais uma vez pega o papel e caneta e anota aí. Muitos gestores e líderes, eles pensam que o feedback ele deve ser dado quando algo está fora do padrão, precisa ser ajustado. E na verdade, o melhor momento para ele ser aplicado é quando o funcionário vai bem, porque isso vai motivá-lo ainda mais. Sim. E o próprio funcionário, isso é comprovado em dados de pesquisa, que ele se sente mais empolgado, se sente mais motivado, porque todo colaborador ele tem em mente que ele precisa entregar o melhor. Ele sabe disso, que ele precisa entregar o melhor. E se ele for um colaborador compromissado com a empresa, ele sempre vai entregar o melhor. Então ele não espera nenhum reconhecimento, nenhum elogio. Eu aprendi isso com uma gestora, né? Que às vezes eu até digo para a Rebeca que todo esse papel de liderança e gestão que eu aprendi com uma mulher. Eu não tenho dificuldade em reconhecer isso, e eu aprendi exatamente isso com ela. No momento que você ia bem, era o momento que ela mais chegava e parabéns, pá, você está indo bem, e isso vai te motivando. Poxa, eu estou fazendo o meu melhor e estou sendo visto. E muitos líderes, eles pensam que o feedback vai ser preciso somente na hora que precisa de algum ajuste. E o pior, nem isso, o pior é que é um desabafo, né? Você não tá vendo que não é desse jeito, cara, se tu não fizer eu vou te demitir.
pior, cancela, é assim, cancela. E a gente sabe Tem que... um livro que eu gosto muito, eu já li ele 2 vezes e eu indico para todos os meus gestores, O Monge e o Executivo. E ele fala da conta relacional. E aí ele dá lá uma quantidade a cada a cada correção, 3 validações. Então, às vezes, a conta relacional do gestor com o seu time está no vermelho, está no negativo, porque tem mais, né, tem mais retiradas, tem mais saques do que depósitos. Então, líderes, gestores, não esqueça de validar, de reconhecer o seu time. Porque você vai reforçar, você vai validar um comportamento que você quer que se repita. Isso é muito bom. E esse livro eu também recomendo. Ainda bem que a Rebeca está ali de prova, que esse livro está na minha mesa. Aí eu já li ele, mas eu acabei, aquelas doações que não voltam, né? Eu acabei me desfazendo desse livro, mas eu adquiri ele novamente, é muito bom. É recomendável que Ele os tem líderes leiam. princípios assim para uma liderança servidora, para quem deseja aplicar princípios na sua gestão de uma liderança servidora, esse livro aí Tá perfeito. tá perfeito. Muito bom. E nós vamos agora para a nossa última pergunta do nosso bate-papo, tá bom? E é simples essa pergunta. Isso é mais uma, assim, da sua experiência, né? Do seu aprendizado, do que você tem adquirido durante todo esse tempo de gestão que você vem exercendo. Que conselhos bíblicos e práticos, né, você, Larissa Costa, daria às mulheres cristãs que sentem vocação para liderar, mas enfrentam insegurança, resistência, você falou sobre isso, resistência e até mesmo falta de apoio no ambiente profissional. E por vezes até mesmo dentro da igreja. Quais os conselhos que a Larissa Costa daria para nossas irmãs? Então, o primeiro conselho: firme a sua identidade em Deus. Então, esse é o primeiro. Os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Então, busque no Senhor, né? Busque no Senhor e firme a sua identidade nele, o seu chamado nele. E aonde você for, aonde Deus lhe colocar, que você seja um instrumento nas mãos dele. E o segundo é: invista em preparo e desenvolvimento. Tem até uma frase que diz que sonho, ele não tem compromisso com a realização, né? O sonho por si só, ele não tem compromisso em se tornar realidade, mas uma meta sim, um objetivo claro e definido sim. Então, invista em seu preparo, invista no seu desenvolvimento. A fé, ela sustenta, a competência, ela te posiciona e o caráter, ele te mantém. Então, muitas vezes a pessoa, ela deixa em último lugar essa parte de se desenvolver, né? De buscar um preparo, de buscar o desenvolvimento. E terceiro, não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores com o ambiente. Seja firme, seja constante. E, para finalizar, busque apoio e caminhe em comunhão. A liderança, muitas vezes, ela é solitária, mas ela não precisa ser vivida de uma forma isolada. Busque mentores, busque pessoas que você se inspira, pessoas que já trilharam o caminho que você deseja trilhar. E lembre-se que em épocas diferentes, Deus levantou muitas mulheres para liderar ao longo de toda a história da Bíblia. E você é uma mulher que Deus pode levantar na sua época, no seu tempo, com sabedoria, com ousadia, com fé, para exercer o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Muito bom, é interessante, né? Você falou uma coisa que eu quero até ressaltar, porque muitas das vezes nós encontramos pessoas que são vocacionadas, né? Tanto mulheres quanto homens são vocacionados para essa área da liderança. E uma pesquisa revela que talvez o maior desafio de alguns líderes é que eles buscam a preparação depois que alcançam a função. Eles começam do lado errado, ao contrário.
Aí o interessante é que se você já sente essa vocação, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade de liderar, seja na igreja ou até mesmo no mundo empresarial, é importante que você invista em você, Sim. tá? É importante que você possa investir em busca de conhecimento, inteligência emocional, procure conhecer o processo que você deseja atuar. Então são recomendações básicas que você não pode desprezar até mesmo na igreja, né, às vezes a gente percebe que alguns irmãos têm vocação, querem a oportunidade, mas se a gente colocar lá, eles não vão para lugar nenhum. E foi exatamente com essa gestora que eu pontuei que eu aprendi isso. Então eu comecei de uma função inferior ali o pau mandado, fazia tudo, e aí ela começou a perceber que eu poderia crescer na empresa. Ela disse: olha, eu acho que você tem futuro aqui, então busca investir aqui, busca te capacitar nessa área. Eu fui lá e no momento certo a gente foi crescendo, a gente foi sempre buscando essa orientação, porque às vezes você tem uma vocação, você pode até ter talento, habilidade, mas não tem a prática e quando chega lá se perde. E nós temos muitos líderes doentes, frustrados, porque não é por falta de oportunidade, é que a oportunidade chegou e eles não Não estava aproveitaram. pronto. Eu era adolescente, não faz muito tempo, viu? Eu era adolescente. Eu lembro de uma frase que um amigo meu me disse, que as oportunidades favorecem as mentes preparadas. Então isso para mim foi um referencial e eu sempre guardei essa frase. Eu entendi que as oportunidades iriam surgir e que eu precisava estar preparado para essas oportunidades. Perfeito. Isso é um fato, né? Sim. E você deixa isso de forma bem clara na sua fala. Então, Larissa, nós queremos te agradecer por esse bate-papo. Também, né, os imprevistos que aconteceram. Pessoal, mas acho que ela fez uma oração, eu não sei ouvir, tá? Eu acho que ela fez uma oração. Mas eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, mesmo com a sua agenda bem lotada, atividades na empresa, igreja, família. Aceitou bondosamente o nosso convite, nós somos gratos a você. E pedimos que Deus continue te abençoando, né? Continue te dirigindo, que você continue prosperando. E eu quero encerrar imitando a Rebeca. Aprendi isso aqui com ela. Encerrar, eu queria que você deixasse um recado especial, que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse um recado especial para nossas irmãs, em nome de Jesus. Eu gosto, eu estava vendo a passagem hoje de Esther. E quando o tio de Esther pergunta para ela, quem sabe não foi para essa época que Deus te levantou. Então, onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, ocupando ou não cargo de gestão, um gestor, nem todo gestor, aliás, todo gestor precisa ser um líder, mas nem todo líder ocupa um cargo de gestão. Então, aonde você estiver, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ocupando ou não um cargo de gestão, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Talvez foi para este tempo que o Senhor te levantou e que o Senhor possa te revestir de coragem, de ousadia, de fé, para você se posicionar e exercer o chamado de Deus para a sua vida.